primeira pessoa te suga psicologicamente, depois energeticamente. E aí quando você vê, você está sob efeito de um vampirismo. Colegas vampiros, pessoas vampiras. E às vezes não é só colegas, é qualquer pessoa que convive com você. Até mesmo dentro da nossa família existem pessoas vampiras. Como assim, Patrícia? O que acontece? Vampiro, ele chupa o sangue, não é? Ele tira o máximo que ele pode. É exatamente assim que as pessoas tóxicas, vampiristas, se é que existe essa palavra, os vampirismos de plantão existem. Cara, e tudo começa assim. Tudo começa com você dando aquela brecha. Você acaba sendo educado, acaba querendo conversar com a pessoa, acaba dando um oi. De repente ela começa a falando um assunto que você também acha legal. De repente ela começa num assunto interessante, aí você também começa, aí de repente ela tá a fim de falar daquele chefe, tá a fim de falar de um colega, aí você também acredita que aquela pessoa, de porque ela tá falando, tem sentido, é isso mesmo, e aí você também começa a falar, e aí vocês começam a conversar, só que isso num dado momento começa a te cansar, começa a encher o saco, no sentido de que você começa a querer fugir dessa pessoa, só que você não consegue, porque você já criou um vínculo com essa pessoa tão grande, e ela, sem perceber muitas vezes, passou a gostar da fonte, porque ela consegue extrair de você o melhor que você tem. E tudo começa da atenção que você deu. Quando eu falo que o vampirismo ele começa no psicológico, é porque existe uma atração de conversa. De certa forma, existiu uma afinidade. Só que isso, em uma constância muito grande, começa a te cansar. E aí, em um dado momento, você não consegue se livrar dessa pessoa, onde ela começa a te sugar, realmente igual um vampiro. Mas como é que funciona o vampirismo? Como é que funciona o vampirismo energético, o psíquico? Como é que é isso tudo na prática, Patrícia? Eu vou explicar. Quando a gente lida com as pessoas, a gente, em primeiro lugar, mesmo que você não queira, você, de certa forma, está ali trocando energias. Você fala, você ouve, você interage naquele meio, você respira aquilo. Ainda que você acredite que não, ainda que você ache que isso é só uma balela, mas sim, você está respirando aquele ambiente. Então você se contamina ali naquele espaço. O que acontece é que quando os vampirismos de plantão estão por aí, eles querem presas que deem atenção, eles querem pessoas que possam ouvir, eles querem pessoas que pensam como eles querem pessoas que agem como eles querem pessoas onde eles podem depositar as suas reclamações, as suas indagações, as suas energias negativas. E às vezes, você no ambiente de trabalho, querendo ser educado, ou tentando trazer a pessoa para você, ou usando como técnica, tá com ela perto ali, de uma certa forma, um método que você adotou para ter a pessoa perto de você, uma vez que não adianta brigar, uma vez que não adianta falar, ou até mesmo um chefe, ou até mesmo um liderado, enfim, não importa. Nas relações interpessoais, isso existe e é muito comum. Isso acontece com pessoas que, por exemplo, elas gostam de estar reclamando o tempo todo, elas estão sempre falando de outras pessoas. Sabe aquela pessoa que você fala assim, oi, bom dia, João, tudo bem? Ah, é, bom dia, você tá vendo aí essa política agora, toda essa palhaçada acontecendo? É, você viu, as pessoas agora, tá todo mundo morrendo, as pessoas depois do Covid não é mais iguais, tá vendo? Tá todo mundo, as pessoas ao invés de melhorar, elas pioraram. Ou seja, de certa forma, em algum momento, você até fala, é verdade, mudou bastante, você quer ser educado, e aí começa a ouvir a pessoa. Só que a pessoa, ela sentiu que você deu a sua brecha. E agora segura, porque ela quer você o tempo todo. Às vezes, a pessoa ela não está reclamando diretamente, mas ela tem tantos pensamentos negativos, ela é uma pessoa assim, que ela tem tanta dificuldade com as coisas negativas, que automaticamente, o que ela faz? Você
só pelo fato de você estar perto dessa pessoa, ela começa a te cansar. A energia dela, o olhar dela, ela está perto. Isso tudo suga o nosso emocional, o nosso psicológico. Às vezes, você chega no trabalho, por exemplo, você chega, sei lá, 8 horas da manhã, não dá 11 horas, você já está acabado. Parece que são 5 horas da tarde de uma quinta ou sexta-feira. E é só segunda. E por que tudo isso acontece? Porque nós estamos sendo roubados energeticamente e a gente não percebe. Então, quando a gente lida com pessoas tóxicas, que tem esse perfil vampiro, é importante a gente detectar. Um outro ponto também são pessoas que, de certa forma, elas querem sempre estar falando de alguém para alguém. Elas querem que você, de certa forma, tome atitudes, fica grudando em você o tempo todo, você deveria fazer isso, você é um frouxo, você é inseguro, você tem que se posicionar, como é que você aceita isso? Tudo bem, ela pode até estar preocupada com você de alguma coisa que ela está vendo, mas isso quando começa a virar uma constante, isso quando começa a virar uma coisa assim que está ali o tempo todo martelando, e sem contar que nesse meio tempo você não está produzindo, e ainda que você esteja fazendo as duas coisas, ouvindo a pessoa falar e trabalhando, ou seja pelo WhatsApp, porque isso também acontece à distância. As pessoas acham que não. As pessoas acham que o fato de você estar perto, de estar trabalhando perto de alguém assim, é o suficiente, que só basta estar perto. E estar longe, não, imagina, isso não acontece. Acontece. Você pode reparar, às vezes você faz uma reunião até pelo computador mesmo, se a pessoa está numa vibração muito baixa, se uma pessoa está naquela reclamação, cara, não é uma coisa gostosa, existe alguma coisa que não está batendo ali. E isso é nítido. Só que o dia a dia, o dinamismo, a correria, faz com que a gente não enxergue isso, faz com que a gente não perceba isso. Ao mesmo passo, quando você tem outro tipo de exemplo, quando você tem ali pessoas que você trabalha muito perto, que um setor depende do outro, ou uma tarefa depende da outra. As pessoas elas estão sempre olhando o lado negativo, elas estão sempre olhando um ponto e fazendo com que você olhe, de certa forma, o lado negativo das coisas. Só que às vezes você não percebe que isso está acontecendo e até compra a ideia. Você compra a ideia. Você fala, é verdade, né? Nossa, a Maria é assim mesmo. Eu não tinha reparado. Quando você entra numa empresa, isso é muito comum, por exemplo. Você acaba de entrar com aquele gás, cara, você acabou de entrar na empresa, você tá ali louco para querer fazer as coisas acontecerem, tá feliz porque tá trabalhando, tá feliz porque conseguiu uma nova oportunidade, e aí você começa ali a se interagir. Aí tem sempre uma pessoa que fala, e aí, tô vendo que você tá feliz, tá gostando? Tô gostando. Olha o sorrisinho. Vamos ver. Isso aqui não é tudo isso que você tá pensando não, viu? Mas eu vou deixar você tirar suas próprias conclusões. Aí você já fica assim, mas por quê? Você não gosta daqui? Não, eu gosto, cara, é legal, ó, eles pagam em dia, são pessoas legais, sabe? A gente não tem problema nenhum, mas as pessoas aqui você vai ver. Não é todo mundo não, então vai devagar, não confia em todo mundo, aqui é assim mesmo, as coisas, sabe? Parece que nada muda, nada anda, as coisas assim são difíceis. Então, você começa a olhar o quê? Começa a observar essas questões que aquela pessoa pontuou. Aí você ao invés de você olhar para as oportunidades, para as possibilidades, você já começa a olhar, você fica com um olho no peixe e o outro no gato, assim, porque você fica, será que ele vai? Será que é verdade? E aí, claro, o seu olhar treinado vai buscar o quê? Vai buscar algo ou algum elemento que aquela pessoa falou. E de repente, vamos supor que aconteça alguma coisa próximo do que ele disse, mas que não é, na verdade, nada próximo do negativo do que ele falou. Mas você já vai absorver aquilo, por quê? Porque ele entrou na sua mente, porque ele ficou falando para você, ele te colocou uma posição, talvez disparou algum gatilho mental em você, algum medo, alguma desconfiança que fez você começar a pensar desse jeito. Então, ele suga de você
o seu lado positivo, ele te suga as energias positivas, ele te suga o seu otimismo. Por isso que tem muitos lugares que ao invés de prosperar, cai, porque o número de pessoas negativas são muito grande. E é tanto que quando você entra dentro dessa empresa, você consegue sentir essa energia negativa. Então, é muito importante você começar a observar as pessoas que chegam perto de você, o que elas estão falando para você. Você vai falar assim, Patrícia, mas dentro do ambiente de trabalho isso é tão difícil. Cara, eu convivo com essa pessoa, como é que eu não vou falar com ela? Não, você fala, mas se blinda, uma postura mais firme, mais o olhar mais aceso, olha para a pessoa e fala, cara, me perdoe, mas eu não consigo falar com você agora, eu estou muito enrolado, estou atrasado nas minhas entregas, depois a gente pode conversar, pode bater um papo. Patrícia, mas ela me pega na hora do almoço, por exemplo. Fala só, vai comer outra coisa. Olha, isso aconteceu muito comigo, num período que tinha uma pessoa assim no ambiente onde nós trabalhávamos. E ela sempre gostava de estar almoçando com a gente ali. Porque essas pessoas, por incrível que pareça, de certa forma elas gostam de estar perto de pessoas boas. Claro, porque é onde ela suga. E aí quando a gente começou a perceber uma pessoa extremamente negativa e que não de jeito nenhum queria mudar o seu comportamento, não queria transformar aquela energia, e tá, porque você tenta, chega um momento que você tenta, que você ajuda, que você estende a mão. Mas quando você percebe que a pessoa não quer, e esse é o nosso maior erro, é não perceber que a pessoa não quer e insistir que a pessoa mude. E quanto mais você insiste, mais você fica próximo dessa pessoa, mais você está perto dela e você se afunda quando não se contamina. Então o que a gente começou a fazer? Ah, cara, eu vou comer lanche, eu vou almoçar em outro lugar, hoje não dá. Você precisa se desvencilhar, porque você precisa proteger a sua energia, proteger o seu emocional, proteger o seu psicológico, que senão você não aguenta ficar, porque senão as coisas não andam para você. E você contaminado com essa energia, você chega em casa nessa bad, você fica mal. Às vezes você chega em casa e desconta numa pessoa alguma coisa que aconteceu. E detalhe, quando tem uma dificuldade no ambiente de trabalho, quando tem um problema dentro do lugar que você está trabalhando, você às vezes não tem energia, positividade de resolver as pequenas coisas. Quando acontece alguém de te encher o saco ou uma situação desagradável que possa acontecer com você, você não tem psicológico, você não está ali agindo de uma maneira inteligente emocionalmente para lidar com determinadas situações, porque você já está energeticamente e psicologicamente desgastado. E às vezes você não entende por que algumas das suas tomadas de decisões acabam se esvaindo. Então é importante a gente aprender a identificar esses vampiros de plantões. Pessoas tóxicas, elas têm níveis e o vampirismo é um nível hard, porque são pessoas que sempre vão querer estar perto de você para tirar exatamente o que você tem. Isso fez sentido? De repente você está convivendo com alguém assim e nem sabe. Me fala aí, joga aqui nos comentários. Patrícia, eu vivi isso, como, cara, o que eu faço? Segue essas dicas que você vai ver que você vai começar. Talvez no primeiro momento você vai se sentir um pouco constrangido, porque a gente sente, e é engraçado que a gente se sente constrangido com aquilo que está fazendo mal, mas você precisa aprender a se priorizar, tá certo? Então, diga-me o que você fez e se você conseguiu se livrar dessa pessoa tóxica, desse vampiro da sua vida. Um forte abraço, tamo junto e até!